Então vamos para a nossa terceira aula da lição Betel. Ó, um tema bem sugestivo que é a mensagem das bem-aventuranças. Como é que você está? Tudo bem com você? Com certeza que Deus possa estar aí te abençoando ricamente cada dia mais. A você, meu amigo, aluno, professor, superintendente, você que milita na escola bíblica dominical, que Deus possa abençoar ricamente esse chamado, esse ministério, que possa ser próspero aí na sua vida. Tá bom? Vamos aqui para a nossa lição, que é a lição 3, que vai falar sobre a felicidade, tendo aí alguns conceitos paradoxais que às vezes ficam um pouco fora da lógica do nosso dia a dia. Bom, o texto áureo diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. A verdade aplicada diz que as bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino e os valores do mundo. Nós temos aí por objetivo dessa lição, é bom a gente atentar para isso, porque isso é fundamental, apresentar essas virtudes que alicerçam a vida cristã, destacar as virtudes que tratam da vida prática e mostrar o estilo da vida diferenciada do nosso mestre, o Senhor Jesus. E nós temos como base um texto de referência que é importante que você leia até em mais de uma versão. Eu vou ler aqui, não vou nem ler, porque a gente tem aí meia hora para fazer esse resumo, para ele ficar aí mais uma síntese dessa aula para lhe dar alguma orientação. Diz que é Mateus capítulo 5, versos 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 10. A introdução dessa lição sobre a mensagem da bem-aventurança diz que as bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Jesus Cristo são contrários àqueles adotados pelo mundo. São valores completamente opostos. E nós vamos falar aqui de virtudes que alicerçam a vida cristã. Virtude são qualidades. Qualidades que alicerçam essa vida cristã. Então, cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus, as leis estabelecidas por Jesus. Se nós quisermos fazer parte do reino de Jesus, então eu tenho que me adequar às suas leis, às suas normas, aos seus princípios, aos seus estatutos e preceitos. É assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus nunca vai se adequar a mim. Sou eu que terei que me adequar às suas normas. O alicerce de toda felicidade. O que é um alicerce? Um alicerce é uma base. O alicerce é um sustento. O alicerce é uma estrutura que, apesar de nós não vermos, ela estar ali de modo invisível, mas suportando toda a estrutura de um grande edifício. Então, qual é o alicerce aí dessa felicidade? O que sustenta essa felicidade? A pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre isso já já. Todas as demais se debruçam sobre ela, essa tradução. Pobre de espírito também é a que dá mais sentido, porque retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Eu expliquei isso na aula passada, essa expressão pobres de espírito, vem do grego epitokos, que quer dizer alguém que depende
depende de outro, ou seja, nesse quesito, nessa logística, nós que dependemos de Deus, que carecemos de Deus e que externamos essa dependência, é o que a Bíblia denomina como pobre de espírito. O Pitocos é um pobre que precisa de alguém para viver. Então aqui nós estamos falando de alguém que precisa, que necessita de algo para viver essa vida cristã, e essa substância, esse sustento que nós precisamos e ansiamos para vivermos a nossa vida cristã é Deus, é a palavra de Deus que nos supre, que nos alimenta e que nos nutre para essa caminhada. Então vamos aqui, ó, consolo para os que choram. Quem nesse mundo nunca chorou? Até o Senhor Jesus também chorou. E contrapondo a logística do mundo, que quem chora é fraco, Jesus chama de bem-aventurado os que choram. Aqueles que choram, isso aqui precedendo o pobre de espírito e seguindo uma logística, bem-aventurados que necessitam de Deus e os que choram pelos seus próprios erros, o que sente essa miserabilidade de uma vida diante do Senhor. Porque, na verdade, quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu sentirei, mais eu terei senso da minha pecaminosidade. Quero ler um texto aqui em Tiago, capítulo 4, versículo de número 9, que diz assim: afligi-vos e lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ora, o pobre, que tem uma conotação de humilde, de alguém que carece, seguindo com os que choram, que sente essa pecaminosidade, e isso o leva para Deus, porque o prazer não é de pecar. Então, para que nós não permaneçamos numa determinada prática, a gente precisamos nos conduzirmos, nos aproximarmos de Deus. Então, humilhai-vos na presença do Senhor. Isso é carência, isso é dependência, isso é se derramar em choro. E quanto mais eu me derramo, mais a graça do Senhor é sobre nossa vida e mais isso vai acrescentando o Senhor, essa comunhão com Ele, essa necessidade que a gente tem, vai o Senhor suprindo para as nossas vidas. O tópico 1, subtópico 3, diz a herança dos mansos. Acerca da mansidão, John Stott comentou: a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso e somos de Cristo. Os humildes recebem o reino como recompensa. Os que choram recebem consolo. Os mansos recebem a terra como herança. Os mansos são capazes de sofrer uma ação e manter o seu equilíbrio. A mansidão é uma virtude que tem que estar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, que nos dará condições de desenvolvermos essa virtude, de sermos resilientes,
de sabermos suportar as aflições e aprovações como bom soldado de Cristo Jesus. Jesus começa norteando o seu reino de maneira surpreendente, numa contramão de um mundo, mas estabelecendo as normas de como será ou de como seria o seu reino, de como é o seu reino para aqueles que querem participar desse reino que ele chama de reino dos céus. Bom, tópico 2, nós estamos aqui o sermão em relação à vida prática. É importante a gente entender isso aqui, tá bom? Que o cristianismo ele passa pela sua praticidade. Vamos lá para esse tópico 2, o sermão e sua vida prática. Fome e sede de justiça. Bom, fome e sede de justiça, a qual Jesus se refere aqui, é aquela transformação que acompanha a nova vida no reino. Uma fome e sede que não cessa, que flui diariamente de um coração transformado. Fome e sede de uma vida transformada. Fome e sede de uma vida justa. Fome e sede de uma vida que fará a diferença pelas suas ações. Se todos nós estivéssemos sedentos de justiça e com fome dessa presença transformadora, seremos consequentemente uma igreja com os valores do primeiro amor. Que o Senhor nos ilumine e nos dê fome e sede da sua justiça. E nos dê fome e sede da sua palavra, porque é ela que nos transforma. É ela que muda o nosso padrão e o nosso estilo de vida. Se você tiver um testemunho de que a palavra mudou a sua vida, o seu rumo, deixe o seu comentário aí, tá bom? Um exemplo de que a palavra fez como um agente vivo de Deus em nossas mãos. A palavra é viva. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e ela é eficaz. O 2:2 diz os misericordiosos. Bom, misericordioso, a gente precisa aprender a ser. Felizes são as pessoas que têm misericórdia. A palavra misericórdia, ela é formada de mísero mais cardia, da palavra coração, de cor. Mísere mais cardia quer dizer pulsar o coração à miséria alheia. Então, bem-aventurado aquele que pulsa o seu coração à miséria alheia, aquele que é empático, aquele que sente a dor do próximo. Os misericordiosos, eles são bem-aventurados porque apresentam um novo estágio da sua vida cristã. Enquanto anteriores apontavam para uma necessidade que havia dentro de nós, essa confiança. Cadê? Vamos lá, perdi aqui. Dentro de nós, essa começa a falar de uma qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que a necessitam. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: vai e aprendei o que é misericórdia. Misericórdia é um aprendizado. Quando na parábola do samaritano, ele socorre aquele homem que foi assaltado, ele exerceu misericórdia, porque ele pulsou pela miséria daquele homem que estava ali caído. Então, sermos misericordiosos, isso é parecer com Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos jogados, assaltado, machucado, destruído,
e ele foi lá e nos resgatou. O seu coração pulsou pelas nossas misérias. Isso é misericórdia. Graças a Deus pela sua infinita bondade, graça e misericórdia. O 2:3 diz os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como centro da nossa vida, revelando-o como podemos ser um manancial de imoralidade e impureza. Na verdade, Jesus está contrapondo a prática cerimonial judaica, aonde lavar as mãos, lavar os pés, tomar banho, era símbolo de pureza. E aí Jesus está contrapondo essa ideologia, e ele bateu contra isso nos fariseus. Por quê? Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que está dentro. É que se mantém ali a contaminação. Quando sai, o que sai é justamente o produto daquilo que está dentro de nós. Então ele contrapõe essa ideologia cerimonial deles e diz que a limpeza do coração é mais importante do que a limpeza das mãos. É claro, a gente precisa lavar as mãos, gente. Vamos lavar, não fica com a mão suja não. Lava as mãos, toma banho, mas não adianta tomar banho e o coração ficar sujo. Porque um coração sujo desemboca numa boca suja. Não é assim que a gente aprende? Essa boca suja. Um coração sujo desemboca numa boca suja, no ouvido sujo, nos olhos sujos. Numa sujeira geral. Então, coração limpo, hein? Lava o meu coração. Que o Espírito Santo possa lavar aí o nosso coração. O 3 diz, uma vida contagiante, diferenciada. E vai começar aí o 3:1 com os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que levam a paz aonde há guerra, que leva a harmonia aonde não há harmonia. É aquela pessoa que chega num local e com ele chega o bem-estar, chega as coisas agradáveis, as coisas boas, chega a paz, chega o amor, chega a união. Bem-aventurado os pacificadores, aqueles que pacificam e não aqueles que guerreiam. A nossa guerra é no campo espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Carne e sangue, que é uma conotação para o ser humano, nós devemos ter harmonia. A nossa guerra é contra Satanás, é contra o diabo e contra a potestade. Aqui, os pacificadores são aqueles que vivem na paz, propagam a paz e faz com que a paz chegue junto com ele aonde ele chegar. O 3:2 diz os perseguidos por causa da justiça. Acerca da perseguição, John Stott disse, não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Essa bem-aventurança fala de perseguição sobre aqueles que exercem a justiça. Então, se te perseguirem por causa da justiça, você é bem-aventurado. Se te perseguirem porque você está fazendo a coisa certa, não deixe de fazê-la. Você está sendo bem-aventurado. Ah, mas estão me chamando de bobo, estão me chamando disso, estão me chamando daquilo. Deus te chama bem-aventurado. O mundo pode te dar outra nomenclatura. Deus te chama de bem-aventurado. Tem melhor chamado do que esse? O que você prefere ter as nomenclaturas dos chamados do homem, do mundo, ou ter uma nomenclatura do chamado de Deus? Bem-aventurado.
os perseguidos por causa da justiça. O 3:3 diz, insultados por amor a Cristo. A perseguição sobre os filhos de Deus não é coisa nova. Abel foi perseguido por Caim somente porque oferecia um culto sincero a Deus. Isaac servia ao Senhor numa terra seca e porque prosperava, foi invejado pelos filisteus. Moisés, aí nós vamos ver Moisés, nós vamos ver José, nós vamos ver tantas pessoas que foram invejados e perseguidos por causa da sua vida com Deus. Infelizmente, tem demais isso daí. As pessoas vão perseguindo aos outros, às vezes por causa do seu padrão de vida, do seu estilo de vida, e a vontade de querer ser aquela pessoa faz com que o outro que não consegue ser passa a perseguir. Geralmente perseguição desemboca pela vontade de alguém que queria ser a pessoa perseguida. E como não consegue ser, passa a perseguir essa pessoa. E muitas das vezes a persegue de uma maneira ferrenha, como Caim perseguiu Abel. Mantenha sua vida justa. Mantenha sua vida lembrando sempre que vale a pena ser insultado por amor a Cristo. Vale a pena ser rejeitado por amor a Cristo. Vale a pena sofrer por amor a Cristo. Aqui eles sofreram por amor a Cristo e Cristo chamou de bem-aventurados. É claro que hoje na teologia moderna da prosperidade, sofrer, um evangelho de sofrimento não dá muito ibope, não tem muita logística. Mas a proposta do evangelho é a proposta da cruz, é a proposta da renúncia, é a proposta do abrir mão do eu, é a proposta de você pagar um preço em nome da sua fé, da fé que você abraçou um dia. Bom, nós estamos já fechando a nossa aula aqui, que é a conclusão, diz que as bem-aventuranças descrevem um modelo para um viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos e as recompensas, tanto presentes quanto futuras, reservadas ao povo de Deus. Então, lembrando que o povo de Deus está reservado aí as bênçãos futuras para ele, para aquele que perseverar e se manter fiel ao Senhor. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal caso seja inscrito e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro com a nossa lição de número 4, o sal da terra e a luz do mundo. Até lá!